Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu estou aqui para compartilhar com vocês mais um versículo do dia. Acabei de postar no canal o versículo do dia 1º. Vai lá e ouçam e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Hoje, nós somos um vaso de honra que glorifica a Deus, Noutrora, nós éramos um vaso de desonra que desagradávamos ao Senhor porque não conhecíamos a Ele. Vivíamos na escuridão. E por viver na escuridão, a gente não tinha noção das coisas espirituais, da verdade. Mas essa verdade entrou em nós, então ela mudou a nossa vida, ela transformou a nossa vida. Hoje nós somos vasos de honra para exaltar e glorificar a Deus. Nós vamos ver aqui que Paulo, ele vem falando para os irmãos, Ele vem falando a respeito, das boas novas que ele tem anunciado. E vamos ler aqui no versículo 5, ele vem dizendo para os coríntios, os irmãos, que noutrora, ele não manifestava a luz. Agora que ele manifesta essa luz, que ele é a testemunha de Cristo, ele é um canal de bênção, ele propaga o Evangelho, ele vem dizendo que ele não tem falado dele mesmo, Ele não anda falando dele em cidade em cidade, ele vem falando daquele que vive e que reina, Ele vem falando das grandezas de Deus, do poder de Deus. Ele vem proclamando que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Então ele está dizendo, eu sou servo, eu sou filho de Deus e estou aqui, não por mim mesmo, mas por Jesus que me escolheu, que me nomeou, e estou aqui falando dele, não estou falando de mim. O que está em mim é o poder de Deus, não falo por palavras. A palavra que sai de mim não é palavras humanas, mas é a palavra que vem de Deus, porque o que transformou a minha vida me fez agora refletir a imagem dele. Então o que eu falo é vida, o que eu falo tem poder para transformar e mudar a vida daquele que ouve, daquele que crê, e assim pode contemplar as maravilhas de Deus. E ele vem dizendo assim, olha, pois Deus que disse, haja luz na escuridão, e quem brilhou em nosso coração para que conhecemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então ele vem falando para os irmãos que foi Deus que agiu, que chamou a existência aquilo que não existe como se existisse, Ele deu luz a um ambiente que era totalmente escuro. E ele iluminou o ambiente com as palavras dele, que é viva e poderosa. E assim ele vem dizendo que assim somos nós. Essa luz entrou dentro de nós, ela brilhou em nosso coração. E brilhou, e agora conhecemos a Jesus, estamos refletindo o que ele fez em nossa vida, a imagem dele, o poder de Deus através de nós, transformou nosso coração em novo coração, E ele veio dizendo que agora mesmo somos como vasos frágeis. É verdade, nós seres humanos, somos um vaso frágil, mas que dentro desse vaso ele contém grande tesouro. Sabe por quê? Porque o perfeito está em nós. O nosso bem maior é a presença de Deus. É a presença dele que nos diferencia, que nos faz brilhar, que nos faz ser diferentes. É isso que Paulo está querendo dizer para os irmãos, Somos um vaso frágil de barro que contém esse grande tesouro. Nós valemos muito. O nosso Deus deu o seu único Filho Jesus para pagar um alto preço por nós. Então nós valemos muito. Nós valemos muito hoje fomos resgatados pelo sangue de Cristo, somos redimidos, o véu que nos separava já não separa mais. Essa luz agora brilha, estamos unidos e próximos do nosso Deus, podemos se achegar a Ele a qualquer momento, a qualquer instante, E Ele vem dizendo, que esse barro contém esse grande tesouro, e assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus. Então fica evidente que o poder que está em nós é de Deus. Então fica evidente que houve transformação, houve mudança, Deus entrou, Ele tomou o lugar ali,
o espaço, tirou todo o espaço vazio, toda a escuridão, e agora ele vem liderando, dominando. Então, o que vai passar a refletir ali é o caráter de Cristo, a imagem dele, o que vai passar a refletir ali é o poder de Deus. Então, não é algo humano, não é algo pago para se ter, é algo conquistado, é algo conquistado na presença de Deus, né? Porque se você ouve e aceita, você deu liberdade para Deus e você vai procurar manter o seu relacionamento, sua intimidade, você vai buscar mais e mais, ser cheia, ter mais da presença de Deus e assim, porque você se doou, você se entregou, você se curva para Ele crescer, você diminuir. E hoje você vê as habilidades, hoje você vê o que Deus fez, o que Deus transformou. Não é algo natural, é algo sobrenatural, é algo vindo de Deus, né? Então ele vem dizendo isso, porque o que tem operado na vida dele é o poder de Deus. As vidas têm sido transformadas, têm sido curadas, quando a cura, a libertação, foi porque o poder de Deus alcançou, o poder de Deus iluminou a vida das pessoas, fazendo elas ser livres de toda condenação, de todo mal, né? E assim, elas agora é a testemunha de Cristo. Deixa eu girar, né, para mim aqui. Então, o que acontece? O que acontece? Mas está vendo aqui. Ele vem dizendo que a glória de Deus na face de Jesus Cristo, né? Que brilhou no nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo, né? Agora nós mesmos somos como vaso frágil de barro que contém esse grande tesouro. E assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Então há o reconhecimento dele falando para com os irmãos. E nós também temos que reconhecer todo tempo, todo instante, o que opera em nós, o que está em nós, não é de nós, mas é o poder de Deus, é a presença dele, tudo que temos de mais precioso. Então pode tirar tudo de nós, menos a presença de Deus, né? Porque é tudo que nós temos de mais precioso. As pessoas podem ter outras coisas preciosas para ela, né? Mas nós, o que temos mais precioso para nós, hoje, filhos de Deus, é a nossa salvação, é a presença de Deus, né? É poder estar lhe ouvindo ele estar se revelando ao nosso coração. E ele vem dizendo aqui, de todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas não esmagados. É verdade, na presença do Senhor há abundância de alegria, na presença de Deus há benefícios, mas ele vem mencionando que na presença do Senhor também nós vamos vivenciar o que Jesus vivenciou, vamos vivenciar das aflições, vamos ser pressionados, né, por aflições. Por quê? Porque isso faz parte da caminhada da vida daqueles que andam com Cristo, né? Por todos os lados somos aprisionados por aflição, não tem jeito. Mas aprisionado por aflições, e estar com o Senhor é ter o livramento, ter o cuidado, é saber que Deus está conduzindo a nossa batalha, é saber que Ele vai entregar com Ele, é saber que Ele está cuidando de nós em todo o tempo, está suprindo. Então, mesmo com o Senhor, nós somos aprisionados por aflições, mas só que não somos esmagados, não somos devastados, porque temos raízes profundas, porque estamos firmados sobre a rocha. Agora, aqueles que não estão no Senhor, eles vão ser aprisionados pelas aflições, e eles vão ser esmagados, vão ser devastados, porque não tem raízes profundas, porque não construíram a sua casa sobre a rocha. Eles construíram sobre o alicerce, né? Eles construíram sobre a areia. Dessa forma, pode ficar evidente que ela vai ser devastada, ela vai ser carregada. Mas os filhos de Deus jamais é devastado, é carregado. Ele é largado pelo Senhor. Jamais o filho de Deus é largado, é desamparado, é envergonhado. Pelo contrário, os filhos de Deus que têm o Senhor conduzido a sua batalha não é envergonhado. Tem o Senhor lutando, tem o Senhor guerreando. Por quê? Porque cada palavra que sai dos nossos lábios, ela não vai voltar para nós vazia, porque a palavra de Deus é espírito e vida, ela é como espada de dois gumes, que ela vai penetrando, né, na divisão, ele vai penetrando até a divisão da alma, ele vai penetrando, ela vai agindo, vai esmiuçando, vai quebrando toda a ação do mal, e dessa forma vai haver vitória, vai haver o poder de Deus se manifestando. Então, ele vem dizendo que é com as armas espirituais que vamos vencer, que é com a palavra de Deus que vai se ter o resultado, porque a palavra
ela é vida, ela tem poder. E as nossas, ela pode ser usada para abençoar, para gerar vida e para fortalecer, para edificar a vida das pessoas. Nós não podemos usar nossas palavras para matar, né? Para destruir. Então, o que está nele é mais forte, o que está em Paulo é o poder de Deus. Ele reconhece que ele tem, é de Deus, não é dele próprio, né? Porque nós não somos nada, estamos só emprestando o nosso corpo para o Senhor agir, trabalhar e usarmos como instrumento de Deus de salvação na vida das pessoas. Ele vem mencionando aqui, ficamos perplexos, mas não desesperados. É claro que tem momento da nossa vida que vamos enfrentar adversidades, vamos enfrentar lutas grandes, mas isso não significa que Deus esqueceu de você, que Deus não é com você, que Ele está te punindo, né? E tem situações que você vai ficar perplexo. Você já viu quando Jesus operava sinais e maravilhas, os discípulos ficavam perplexos, ficavam admirados com o poder de Deus. E muitas vezes nós contemplamos adversidades e ficamos perplexos. Mas só que nós temos que olhar para a palavra, olhar para a grandeza de Deus, para o tamanho do nosso Deus. Porque se ficarmos olhando somente, ficarmos só perplexos do que a situação adversa vem mostrando, a sua força será pequena, porque você vai acabar vivendo por vista e não por fé, né? Então, ficamos perplexos, mas não desesperados. Mas isso não significa que mesmo a gente tendo a confiança, a fé, a gente não vai ficar perplexo, não vai ter ficar perplexo. Vamos. Mas não vai haver desespero, né? Você fica assim, mas não vai ficar desesperado porque a confiança está no seu coração, a confiança, a fé, a certeza está no seu coração, fazendo assim você não ficar abalado. Pois é, porque somos comparados com uma palmeira. Ela inverna, mas não cai, porque ela gira para lá e para cá quando está naquele vento forte, ela é resistente, tem raízes profundas, né? Então, é da ordem natural dos seres humanos, muitas vezes contemplar, avistar um gigante e até se assustar. Mas não significa que ela vai se desesperar. Aí que ela vai ter que ter mais força a nos orar, repreender o mal pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E quebrar a força do mal. Agir a fé, colocar a fé ali para funcionar diante do que está vendo. Ou seja, orou, confiou. Não vai orar agora correndo desesperada, porque quando se corre desesperadamente para orar, porque já está orando sem confiança, já está desesperado, já está com medo. Não é isso que o Senhor quer. Orou, está perseverando, confia, perseverando. Amém? Somos perseguidos, mas não abandonados. Servo de Deus, quem está a serviço de Deus, vai ser perseguido, vai ser caluniado, difamado? Vai. Né? Vai. Mas só que você não vai ser abandonado por Deus, porque Ele garante o cuidado, como assim garantiu para com os discípulos do Senhor, como garantiu para Paulo, para Pedro e os outros que estavam a serviço do Senhor, foram perseguidos, envergonhados, humilhados. Mas Deus sempre chegou na hora exata para que o nome dele venha ser exaltado, né, o barulho, e glorificado. Então, Deus tem suas formas de trabalhar, de agir. Somos derrubados, mas não destruídos, né? Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, é verdade. Ele vem mencionando que pelo sofrimento nós continuamos a participar da morte de Jesus, ao qual ele foi moído, chicoteado, humilhado, ele apanhou. Então ele sentiu o seu corpo, ele sentiu triste, né? Ele sentiu naquele momento muito sofrimento. E nós hoje, quando vivenciamos esse sofrimento, né, essas perseguições, a gente estamos sentindo o que Jesus sentiu, né? Claro que ele foi pior, né? Comparando o que a dor de hoje nós cristãos estamos sentindo, porque foi no seu próprio corpo que ele sentiu tudo por nós, né? Aí vem dizendo aqui: sim, vivemos sob o constante perigo da morte, porque seguimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Creio em Deus, por isso falei. E sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com vocês, como Jesus, e nos apresentará Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês,
E à medida que a graça alcança mais pessoas, haverá muitas ações de graças. E Deus receberá cada vez mais glória. Então ele vem dizendo, cada vez mais, Deus vai recebendo a glória, porque o poder de Deus vai alcançando a vida daqueles que estão na escuridão. E usando ele como instrumento, né? Então ele se deixa ser usado, gastado por Deus. Então ele vem dizendo para os coríntios, por isso nunca desistimos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, está morrendo pelas lutas, pelas adversidades, mas nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, porque a gente sente todo esse processo, mas o nosso interior está sempre renovando a cada dia, porque nós estamos mantendo a nossa lâmpada acesa, o nosso relacionamento aceso perante o Senhor. Então, ainda que meu exterior se corrompa, né, esteja morrendo aparentemente, né, as pessoas olham, está fraca, não está aguentando, é um soldado que já lutou bastante, não está aguentando, então está olhando com os olhos físicos que está diante deles, mas o homem, mas a Bíblia diz que o nosso interior está se renovando dia após dia, se renovando porque a palavra renova a nossa força, a presença de Deus renova. Então, quando está na presença de Deus, mesmo vivenciando dias difíceis, você está ali cada vez mais unido a Ele e a grande chance de vencer e para o inimigo dele perder. Então, ainda que aparentemente esteja, mas o nosso homem interior se renova dia após dia. É porque na presença do Senhor, cada filho de Deus, quando ele entra, ele sempre sai diferente, porque o encontro com Deus nunca é da mesma forma, sempre é para acrescentar, sempre é para fortalecer, sempre é para fazer algo na vida dos filhos, porque o encontro com o Pai, o filho não fica igual, ele sempre vai sair refletindo mais ainda a presença de Deus. Não foi assim que Moisés entrava na presença de Deus, ele saía diferente? Então, entrar na presença de Deus é um privilégio maravilhoso. A gente sai diferente. Algo acontece. O poder de Deus desce, o céu se abre, né? É aceita a nossa oração, né? Ele vem confirmando, né, em nosso coração. Então, isso vai produzir uma grande glória, porque essas aflições, ó, está dizendo no 17, pois essas aflições pequenas, momentâneas, agora enfrentamos, então aparentemente ela é momentânea, ela aparece, mas ela vai passar. O bom é ela vem a passar, mas não que nós viemos ficar ali, remoendo, vivendo aquilo que passou, mas avançar, né? E renovar o nosso pensamento, nosso coração com a palavra de Deus, né? Para que não venhamos ficar somente na luta, porque é algo que já passou. Deus falou assim, Moisés falou para o povo de Deus assim, olha, continuem a marchar, continuem a olhar para frente, sabe por quê? O que vocês estão vendo hoje, vocês não vão ver mais. Vocês estão saindo para viver o novo de Deus, a história que Deus está escrevendo para vocês, e vocês não devem se preocupar com o adversário, porque quem está cuidando deles agora é Deus, e agora Deus está conduzindo vocês. Agora eles estão na mão de Deus e vocês estão indo para a festa de vocês, para festejar, para se alegrar com essa saída, com esse momento tão guardado e esperado para vocês viverem o novo de Deus, né? Moisés encorajou o povo de Deus, né? Então, esse povo já vivenciou muitos dias difíceis, mas o Paulo está dizendo aqui que essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produz para nós uma glória que pesa mais que toda angústia e durará para sempre. Porque comparado do que vamos vivenciar, do que estamos aguardando, né, vai surgir para nós uma glória que pesa mais que toda angústia. Então, se é necessário passar, vamos passar. Porque cada um de nós não vamos ficar exemplos de aflições, de lutas. Vamos ter que passar. Mas tudo isso terá uma recompensa maior, que é a nossa salvação, é estar com o nosso Senhor, então vale a pena. Portanto, ou seja, lembrando, se está passando por isso, vivenciando isso, é porque nós não somos desse mundo, é porque estamos agradando a Deus, agradando o inimigo, ele vai se levantar, ele vai agir da forma cruel, ele vai agir da maneira mais suja que for, porque está agradando a Deus e ele está revoltado, então cada vez mais ele vai agir de forma a querer tirar a presença de Deus, né? Então, os levantes sujos você vê, porque eu estou agradando a Deus, não estou cheirando carne, não estou desagradando a Deus, então por isso que as levantes, tanto disse me diz,
tantas lutas, tantas situações para tirar credibilidades. Então você vê, se o diabo está preocupado, é porque Deus tem a obra na nossa vida. E o diabo quer o quê? Que o nome do Senhor não seja exaltado e glorificado na nossa vida. Mas o nosso Deus nos fez para exaltar e glorificar o nome dele, querendo ele ou não, vamos exaltar e glorificar o Senhor, porque somos vaso de honra, vaso feito para glorificar Deus, para honrar ele, para ser essa testemunha viva do poder de Deus. Amém? Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, é verdade. Nós não, a Bíblia vem dizendo, Paulo falando, que não olhamos para aquilo que podemos ver. Então, aquilo que você quer ver, você não está vendo, né? Nós estamos fixados naquilo que nós não vemos, mas cremos no poder de Deus. A palavra verdadeira é digna de confiança. Então, nós fixamos nela. Pois as coisas que agora vemos, ela logo vai passar. As tribulações, as adversidades, tudo que estamos vivenciando, um dia vai passar. Ela vai passar. Mas os que não poderão, mas os que não podem ver durarão para sempre, né? O que nós não podemos ver vai durar para sempre, que é a vida eterna, a presença de Deus. Então, ele vem aqui encorajando, mostrando que vale a pena estar do lado do Senhor, unido a Ele, porque estar com Ele a gente só vai ganhar, estando fora, longe do Senhor, só vai haver perda. Vê se ela não sujou aí, não. Só vai haver distanciamento, só vai se enveredar para o caminho de treva, de escuridão. Mas, uma vez que a luz brilhou e cambiou a nossa vida, nós devemos procurar cada vez mais ser um vaso de honra, que glorifique a Deus. Somos esse vaso de honra. E o vaso de honra, né? Somos tesouro de vaso de barro, é verdade. Nós valemos, somos vasos, né? Valiosos, né? Assim como os utensílios que se é usado dentro dos seus lares, tem vários tipos de utensílios, né? Utensílios de plástico, de prata, de barro, de ouro, né? Vários utensílios. E a lógica é que vamos usar os utensílios que têm menos valores para o dia a dia, mas para os dias especiais, de festa, dias especiais que nós consideramos, vamos usar os utensílios de mais valor. E é claro que você vai pegar aquele que você não está usando, de prata ou de ouro, e vai colocar ali para usá-lo. E assim somos nós, esse utensílio de valor que estamos a serviço do Senhor. Vamos ser usados a serviço dele para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Então, eu quero já dizer para você que você foi feito com um propósito. Você não é obra do acaso, você é o vaso que Deus escolheu. É o filho que foi modulado, trabalhado pela mão do Todo-Poderoso. E não tem ninguém igual a você. Deus te fez único. Ele fez você, te conhece por completo, por inteiro. E cada registro nosso, destino nosso, está escrito no livro dele. Então, ele sabe como vai usar o estudo dele aqui na terra, o dia, a hora, e tem tudo no cronograma de Deus. Isso significa que ninguém pode ofuscar, ninguém pode apagar a história que Deus realiza, que Deus faz, e frustrar os planos de Deus, ao qual ele tem o seu registro escrito, decretado sobre os seres humanos. Amém? E isso é muito sério. E para você ver que temos um Pai que anela em cumprir com as palavras dele na nossa vida, que temos ele na nossa vida, nós não somos filhos órfãos aqui neste mundo, embora aparentemente somos. Mas não, nosso Pai está cuidando de nós, está cuidando de nós. Somos filhos cuidados e protegidos pela mão do Todo-Poderoso, que envia anjos para nos guardar, nos socorrer e para nos servir no deserto. Né? Então, sendo esse filho, esse barro que Deus fez, que Deus criou, para glorificar e exaltar Ele. Amém? Então, não seja vaso de desonra, seja vaso de honra que glorifica o Pai, que agrade o Pai, para que possa experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Amém? Essa é a mensagem de Deus para mim e o seu coração. Né? Nós somos um vaso
mas com o poder de Deus. Um vaso frágil, mas com a presença de Deus nós somos fortes, nós temos o poder de Deus dentro de nós e nós temos o que passar. Somos um vaso o qual Deus usa. Um vaso que não é habilitado por si, mas é habilitado por Deus. Né? É o que não tem, o Pai passa a colocar nesse vaso, nesse filho, para agora ser um instrumento de bênção na vida dos perdidos, daqueles que se encontram na escuridão. Amém? Então, como eu venho mencionando, que nós valemos tanto e que toda a ida na presença do Senhor é importantíssimo para o nosso Deus. É verdade. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Abre a boca que eu te encherei, pede-me que te darei as nações por herança. Ele diz o quê? Que os ouvidos do Senhor não estão tampados e a mão dele não está encolhida para que não possa nos ouvir. Então, clamando a ele, ele vai estar ali, você vai estar apresentando aí as suas petições, ele vai estar ali anotando no livro dele o seu pedido. Ele vai estar anotando tudo nesse livro, vai estar ali colhendo cada lágrima que foi uma oração, e ele vai colher o seu choro no odre dele, no vaso dele. E ele garante que não vai ficar no oculto, não vai ser esquecido. O que ele escreve, o que ele coloca no jarro dele, é para ser lembrado. Vai haver DNA dele, vai haver o agir dele. Então, não é perda de tempo de ir até a presença do Senhor. Ele não se faz indiferente quando você ora. Deve confiar no Senhor, porque Ele está cuidando de nós. Então, você tem valor. O nosso Pai sempre está do nosso lado, poderoso para nos salvar. Amém? Então, quando clamamos, já temos que ter certeza que o nosso Deus já vai estar nos ouvindo e vai nos atender também, porque Ele sempre ouve e atende. Ele vai de encontro às nossas necessidades. Né? A intervenção dele sempre chega. Assim como Davi, ele orou ao Senhor, pedindo a intervenção divina, ele obteve o livramento, cuidado de Deus. Então, ele mostrava que confiava no Senhor, que era grato ao Senhor, pelo Senhor estar cuidando, está livrando ele, e assim deve ser os filhos de Deus também, amém? Então, somos tesouro em vaso de barro, né? E o nosso espírito, cuidando desse tesouro, da nossa salvação, né? Vai chegar o momento do cumprimento da palavra, que nós vamos poder contemplar e ver tudo aquilo que Jesus falou se cumprir quando Ele voltar para nos buscar, amém? E assim, junto com Ele, irmos para o nosso lar celestial no nome de Jesus, amém? Então, as coisas que agora vemos, logo vai passar, mas o que não podemos ver vai durar para sempre, porque as coisas que não vemos, né, não podemos ver, vai durar para sempre, que é a salvação. Então, nela que devemos se apegar, devemos zelar, cuidar, para não perdermos na nossa vida, que temos o mais precioso. E fazer a vontade de Deus, o Filho de Deus só tem a ganhar, só tem a acrescentar na vida dele. Então, espera no Senhor, de todo o seu coração, por mais Ele vai fazer. Eu vou já agradecendo a presença de vocês e já abençoo todos que estão aqui ouvindo essa palavra no nome de Jesus. Fique com Deus e amanhã estarei de volta para a glória de Deus. Fique na paz. Tchau, tchau.